Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e mais um vídeo aqui nessa segunda-feira. Já fizemos o pós-jogo, soltamos, aliás, dá uma assistida lá que tá um desabafo bem legal. E acho que vocês vão se identificar com esse desabafo, quero ouvir o comentário de vocês do vídeo que saiu hoje de manhã, tá? Mas vamos falar sobre outro que vai ser um desabafo também, mais um jovem de Xerém saindo, o Cauã Elias deve ir pro Shakhtar, notícia dada pelo Vitor Lessa ontem, é sobre isso que a gente vai resenhar, tá? Sobre o jogador Cauã Elias, sobre o tamanho da venda do Cauã Elias, se é uma boa venda, se é uma venda ruim, tudo isso aqui é naquela resenha de bar. Então puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos trocar essa ideia sobre Cauã Elias logo após a vinheta. Vamos lá, antes de começar essa resenha, eu vou pedir 3 coisas pra vocês, tá? 4, se inscreve no canal. 2, deixa o like. 3, quem puder vire membro do canal, tem vídeo exclusivo, grupo de WhatsApp, tá aqui embaixo o link. E 4, se desarma, tá? Porque quando a gente fala de venda de jogador de Xerém, a tendência é a pessoa abrir qualquer vídeo pra falar, vou dizer que foi uma venda muito barata. Ou então a pessoa do outro lado falar, vou dizer que Xerém só tem jogador ruim, a maioria... Vamos trocar uma ideia. A ideia aqui é trocar uma ideia. Acho que não tem uma opinião totalmente certa ou totalmente errada. É trocar uma ideia, tá? Então esse é meu pedido pra você, pra ser uma troca aqui. E aí, pra ser essa troca, eu quero que você deixe um comentário aqui também, pra gente dialogar sobre Cauã Elias. Vamos à notícia em si, tá? Vitor Lessa, um pouco antes da transmissão ontem do Giro de Jornada, da transmissão do jogo ontem lá pelo Jornada, Vitor Lessa trouxe a informação que negociação está avançada entre Fluminense e o Shakhtar da Ucrânia pelo atacante Cauã Elias, tá? Valores de 17 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus por 90% do atacante. A gente ainda vai ficar com 10%. E aí ainda tem uma apuração, porque o Fluminense, na verdade, naquela negociação que a gente vai falar disso, o Fluminense teria 70% do atleta, e aí tem que ver onde é que tá se alguém abriu mão disso, mas a princípio é uma venda de em torno de 115 milhões ali, mais o bônus, e para ficar com 10% do atleta numa futura venda do Cauã Elias, e aí seria bom ir pro Shakhtar, que é um clube vendedor, o Shakhtar, né? A gente não tá vendendo pro Real Madrid, no caso o Marcelo, que vai ficar eternamente. Vamos lá, a gente deu a notícia do Vitor Lessa e a gente vai separar esse vídeo em algumas partes, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o Cauã Elias, tá? Vamos de Cauã Elias, fazer aqui uma linha do tempo de Cauã Elias no Fluminense, tá? Cauã Elias é um moleque muito promissor da base, seleção de base, sempre fez muito gols, é um moleque que a gente tinha muita expectativa e acho até que cumpriu, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É um moleque que a gente tinha muita expectativa e com muito potencial, tanto de futebol para resolver problemas do Fluminense, como para venda, que a gente sabe que o Fluminense depende de vendas também. Esse é o Cauã Elias. Cauã Elias chega a estrear no profissional naquele, se eu não me engano, ele estreia no jogo contra o The Strongest na Altitude, em 2023, que joga uma molecada um time totalmente reserva, ele chega a entrar naquele jogo, e aí eu lembro de como o torcedor tá com essa expectativa de ver ele em campo, de ver ele entrar, mas assim, não tinha como a gente avaliar naquele jogo. E aí, começa o Cauã Elias, né? Carioca do ano passado, tem toda uma polêmica que o Cauã Elias quer renovar, não quer jogar mais na base, tem que ser no contrato que ele tem que estar relacionado pelos profissionais, que ele pedindo 20%, o Fluminense depois conseguiu negociar 10% a mais do contrato. Então foi uma renovação complicada entre Cauã Elias e Fluminense. E a torcida, não no geral, tá? Porque esse é pra você. Você lembra disso e você na época ficou com raiva um pouco. Porque esse é o cara que tá acompanhando os bastidores, a notícia, acompanhando todos os canais. Porque meu padrasto, por exemplo, nem sabe dessa história da renovação. Meu pai, meu padrasto, sei lá, quem acompanha é um pouco menos seco, assim, nesse sentido, né? Acaba que nem ficou sabendo disso. A gente consegue renovar esse contrato com o Cauã Elias, e ele joga alguns jogos do estadual, principalmente aquele jogo time do Marcão, não joga bem, nenhum jogo, mas normal, tudo normal. Por isso, a valorização de como o Riquelme tá estreando no profissional. Porque não é normal, isso que o Riquelme tá fazendo não é normal. O normal é que o Cauã Elias fez, o que o Isaac tá fazendo, isso não é demérito nenhum. Acontece, é um moleque de 17 anos na época, passando por esse processo. Não satisfeito, na confusão ali na Libertadores, na Libertadores, é na concentração pro jogo contra o Vasco, é porque foi um jogo antes do jogo da Libertadores, se eu não me engano, do Paraguai. O Cauã Elias é um dos envolvidos no quarto lá, fazendo uma festinha no quarto com... Vocês entenderam, né? Não precisa entrar tanto em detalhes aqui. Na concentração do Fluminense. Era Cauã Elias, John Kennedy, Arthur e Alexander.
John Kennedy, Arthur e Alexander, a gente sabe o caminho, né? Do que os três trilharam. E o Cauã Elias estava nesse quarto. Então foi um primeiro asterisco ali e tal em relação a isso. Mas é o único ato de indisciplina que a gente sabe também do Cauã Elias, tá? Nem disse-me-disse eu nunca ouvi, realmente parece que foi. E na época eu lembro disso, informação, de trocar ideia, assim, era o jogador mais arrependido, era o jogador que ficou mais assustado com a repercussão de ter rodado nessa festa. Eu não tô querendo usar o termo educado, nessa festinha no quarto que eles estavam fazendo. E vamos agora ao Cauã Elias de verdade, né? Ele chega a jogar 1 ou 2 jogos entrando na reta final, mas a estreia do Cauã Elias é contra o Criciúma. Ele entra na reta final do jogo, a gente tá perdendo pro Criciúma jogando lá, numa situação que a gente tá, assim, praticamente rebaixado. E ele entra e numa jogada do esquerdinha com o Alexander, tem o primeiro gol do Cauã Elias. E aí, ele, entre o jogo do Criciúma e o jogo da eliminação do Juventude na Copa do Brasil, foram 7 jogos onde ele fez 5 gols. Falando hoje, pode parecer pouco, mas isso a gente está falando aí que ele participou de 15 a 18 pontos diretamente do Fluminense. Se eu for contar os gols que ele faz depois também, tá? Que não são muitos, eu vou falar disso. São 7 jogos onde a gente fica totalmente encantado e apaixonado pelo Cauã Elias, com razão. É um moleque novo, ele dá a declaração de bota os moleques de Xerém pra jogar que a gente resolve, e resolveu. Se a gente não tá na segunda divisão hoje, um dos grandes jogadores que fizeram isso acontecer também é Cauã Elias. Todos os jogadores vão ter um pouco de importância, porque a gente deixou de cair na última rodada. Mas existem jogadores que têm mais participação, e Cauã Elias é um deles. Essa sequência de vitórias que a gente faz, que é muito importante, ela combina com o Cauã Elias fazendo gols em sequência. E gols com potencial, gols de centroavante, é inquestionável a qualidade do moleque. Dito isso, após essa sequência maravilhosa dele, ele passa 21 jogos jogando pelo Fluminense. Na reta final ele chega a dividir titularidade com o Cano volta ali. Mas ele joga 21 jogos e faz 2 gols. Que é uma média muito baixa para um centroavante. E ele é um centroavante e a gente tem que avaliar os gols. Isso é um fato. Ah, Fio, mas normal também, tá? Ainda continuava com a expectativa do Cauã Elias. Ainda acho um ótimo ano de estreia dele. É normal, ele oscilou. E ok. Para mim, um jogador que eu tinha muita expectativa. Começa esse campeonato carioca. Vale lembrar, até porque a gente não falou do caso da concentração lá, da festinha. Ele volta 2 dias antes que todo mundo, se eu não me engano, são 2 ou 3 dias. O time se apresenta dia 8, ele aparece lá dia 5, dia 6 para treinar. Talvez até sabendo que o Germancano tá treinando mais e querendo disputar. Então mostra uma certa vontade. E jogou, não conseguiu fazer boas atuações nos poucos jogos que jogou, mas fez um gol de pênalti, tendo personalidade de bater o pênalti. Ponto, esse é o Cauã Elias. Minha opinião sobre o jogador Cauã Elias. Acho que tem potencial para ser um puta jogador. Não cravo ainda, não acho que é uma certeza como eu tinha do André, pela rodagem do André, o tempo. O Cauã Elias tem 47 jogos profissional. Ainda é um corte muito pequeno. E nesses 47 jogos tem uma fase boa, que dura ali 2 meses, e tem uma fase ruim e é normal também. Mas acho que pelo histórico da base, é um jogador com muito potencial. Talvez esse vídeo está sendo um pouco longo, mas é que eu quero realmente resenhar, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Então acho que é um grande jogador, tem potencial para ser um grande jogador e queria ele muito no Fluminense esse ano. Então essa é a minha opinião. Queria contar com ele para esse ano. Acho que era um jogador que ia se valorizar esse ano. Não é um jogador que eu tenho certeza que vai se valorizar esse ano. Mas é um jogador que eu tinha essa expectativa, porque tem potencial para. Isso é indiscutível para mim. Era uma das preocupações que eu tinha do Fluminense trazer o Rony pensando como centroavante, que eu falava, cara, e aí? A gente tem um moleque que é um puta potencial, vai encostar ele? Vai deixar o moleque no banco? Então não fazia sentido para mim. Agora vamos falar sobre a venda e sobre valores, que é onde gera o grande debate aqui, né? Se eu for pensar, 17 milhões de euros mais 2 milhões, vamos tratar 18? Não vou tratar 19, que bônus pode ser o Shakhtar ganhar Champions, mas o bônus pode ser também, e deve ser mais ou menos isso, deve ser aquela coisa impossível, e deve ter coisa dele ser titular, dele fazer tantos gols, isso ele tem potencial para fazer no Shakhtar. Então vamos botar 18, vamos brincar de 18 milhões de euros, tá? É uma venda, se você for pensar em histórico do Fluminense, é uma venda coerente,
mas porque o histórico do Fluminense é ruim. A venda do André, gente, foi por 22 milhões de euros. Tem mais bônus também. Então vamos jogar 17, tá? Esquece o que eu falei. A venda do André é 22. A venda do Cauã Elias é 17. Pra mim, se equipara. Tem um lado que a gente usou o André e o André deu uma Libertadores pra gente. A gente usou o André durante muito tempo, que a gente não fez com o Cauã Elias. E o Cauã Elias é atacante, que é muito mais valorizado do que volante. Mas o Cauã Elias é uma aposta ainda. O André, pra mim, é realidade do futebol. Pra mim, o André é indiscutível. Ele é jogador de futebol pra jogar em alto nível. O Cauã Elias, eu olho e falo, tem potencial para. Então, sobre o valor e sobre vendas, depois dessa venda do André, seria a venda dele. Talvez a gente vai debater sobre a venda do Gerson, que foi 16 na época, mas aí hoje o euro tá muito mais caro, mas aí tem inflação, de repente vai se equiparar, mas não passa da terceira melhor venda da história do Fluminense. Mais uma vez, o Fluminense teve jogadores que eram para vender por valores muito maiores. Então, assim, é porque o Fluminense vendeu durante muitos anos muito mal e jogadores que saíram, caso o Marcos Paulo da vida, sem a gente ganhar nada. Então, isso não é um mérito ao Fluminense. Só tô falando que não é a pior venda da história por isso. Mas, que já estão digitando assim, ó, o Fio tá defendendo. O Fio tá falando que é a ótima venda. Quando você avalia que o Fluminense gastou nessa janela 100 milhões, esse valor fica esquisito, entendeu? Quando você pensa que o Fluminense deu 6 milhões pelo Canóbio, você vê o jogo do Canóbio ontem, e tá vendendo o Cauã por 17, fica esquisito. Quando você vê que o Fluminense queria dar 8 no Rony e 17, é esquisito. Então, assim, o mercado inflacionado pra gente comprar faz esse 17 parecer um 13, entendeu? Faz esse 17 jogar lá pra baixo. Então, assim, é como você vai querer olhar essa venda. Se você for olhar a venda como histórico de venda do Fluminense, vai estar lá. O Fluminense faz a sua segunda maior venda na história. É isso. Não tem nenhum erro nessa informação. Mas tinha potencial pra mais, assim, sabe? E aí, já tem gente aqui comentando, tá? Já tem gente aqui comentando, falando: o Botafogo teve uma proposta de 30 milhões pelo Igor Jesus. Lembrando que o Igor Jesus, que eu não sei se é melhor que o Cauã Elias, mas jogou na seleção, participou de uma Libertadores, é tudo isso, né? O Estevão foi vendido por 60 milhões. O Flamengo recusou o Wesley lateral 15 milhões. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões. Tudo isso, e com razão, deixa a gente puto. Mas a gente precisa aqui, ó, só entre a gente. Não dá pra gente se comparar financeiramente com esses três. A gente tem que questionar porque a gente quer isso. A gente quer que o Fluminense seja através de uma SAF ou de uma organização, sei lá. Mas a gente quer o Fluminense nesse nível. Mas se a gente ficar comparando, a gente vai entrar numa tortura eterna. Porque se você olhar o mercado, tem muita venda parecida com o do Cauã. O próprio Palmeiras vendeu o Luiz Guilherme por 23, que é atacante também, mesma quantidade de jogos do Cauã Elias, mesma idade. Ah, mas é 17 para 23. Tem uma diferença aí, mas aí tem a diferença da grana que o Palmeiras tem. Da forma que o Palmeiras já se posicionou no mercado como um bom vendedor. O Fluminense está se posicionando, isso é indiscutível. A gente subiu 2 degraus ali. Poderia ter subido 5? Poderia. Mas a gente subiu 2. A gente ficou vivendo de venda de Marcelo, Thiago Silva, Fabinho, se quiser forçar, aqui, ó, anos. Agora, bem ou mal, quando você olha para a Europa, você vai ver o Luiz Henrique, que é jogador nosso, no bate e volta ali, tá no Zenit agora. Quando você vai ver o João Pedro, você vai ver o Evanilson, você vai ver o André na Premier. Você começa a ver jogadores, entendeu? A gente vai ver vendas para mercado alternativo como o Alexander já saindo por 9 milhões, que já não é 1 milhão o que a gente tá fazendo direto, esse 1 milhão aí, né? Então, assim, subimos esse degrau um pouco. A gente precisa que o mercado da Europa olhe pro Fluminense e fale: é o time que revelou o João Pedro, o Evanilson, é o time que revelou o André. Então, isso é importante. Então, mas assim, como eu falei do Luiz Guilherme, tem o São Paulo vendendo o Beraldo por 20. É zagueiro? Sim, mas é vendo um zagueiro bom indo pro PSG por 20 milhões de euros. Tem o Flamengo vendendo Matheus França por 20. Tem o Corinthians vendendo Wesley, atacante, por 18. Você acompanha esses jogadores? Não, nem eu. Vejo menos futebol que você, eu tenho certeza. Eu vejo o jogo do Fluminense. Eu sou maluco do Fluminense. Mas se eu perguntar aqui, se eu pegar meu telefone aqui e perguntar para um amigo meu cruzeirense sobre o Cauã Elias, talvez ele saiba a mesma coisa que eu sei sobre o Luiz Guilherme do Palmeiras. Então é mais ou menos isso.
Não vou entrar aqui no mérito de quem é melhor ou pior, porque eu não acompanhei tanto. Mas são vendas de jogadores jovens, atacantes, a maioria deles ali, valores parecidos. Então, assim, eu diria que a venda do Cauã Elias não é uma venda boa, mas não é uma venda horrorosa. É uma venda ok. E aí, quando é uma venda ok, a gente vai avaliar. Se ele estourar muito no Shakhtar e jogar no Real Madrid, a gente vai falar, fico feliz que vai pingar dinheiro no Fluminense, mas, porra, tinha potencial ficar mais um ano aqui, a gente ia ganhar mais dinheiro. Ou a gente pode descobrir que não, como já aconteceu algumas vezes. Que ele é esse jogador mesmo, é um jogador para esse valor. E outra coisa, a gente tá pegando um pouco mais de 100 milhões por ele. E a gente tá gastando 100 milhões nessa janela. O Cauã Elias resolveu ano passado pra gente. O Cauã Elias ajudou a gente a não cair. A gente vai ver o que esse time sendo montado por esse mesmo valor, o que esse time vai resolver. Até agora as contratações não encaixaram. E aí essa é até minha dúvida se isso não envolve o Mano Menezes. Porque, cara, não é possível que o Hércules é esse jogador que tá jogando aqui ainda. Talvez tenha adaptação, como eu falei, tudo é um talvez. Daqui a 10 rodadas, daqui a um mês, a gente pode estar falando, porra, maneiro, né? O Canóbio encaixou, o Hércules encaixou. Mas a gente pode estar continuando na mesma aqui reclamando. Que hoje, talvez eu esteja puto pelo jogo de ontem ainda, é o que eu tô pensando. E a última coisa pra acabar o vídeo que eu me arrastei um pouco é sobre precisamos contratar, né? Não dá, eu falei isso no pós-jogo estressado ali, não dá pra você jogar um campeonato com um Cano, que é um grande ídolo da história, um dos maiores, tá aqui no meu cenário, mas não é a certeza que vai meter 20 gols, não tô nem falando 40, tá? 25. E o Lelê, esse é o banco dele, pô. Quando o Lelê entra pra mudar o jogo da partida, mais uma vez, com todo respeito ao Lelê, me dá uma agonia, pô. O Fluminense tem que trazer um grande nome agora. É obrigação do Fluminense trazer esse grande nome. E vai ser cobrado por isso. Segundo ali na Stari, o Fluminense vai trazer um grande nome, mas vai ser um centroavante? Não sei. Mas a expectativa vai lá pra cima, porque a gente perde um garoto com muito potencial. A venda não tá certa ainda, tá? Mas ele deve viajar essa quarta-feira. Mas essa é a minha opinião, tá? Espero que você deixe aqui a sua opinião pra gente trocar essa ideia aqui como se fosse realmente um bate-papo entre amigos aqui numa roda de bar, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!